Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história fascinante e pouco conhecida do nosso passado. A guerra contra Oribe e Rosas. Esse foi, simplesmente, o primeiro grande conflito internacional do reinado de Dom Pedro II, um verdadeiro batismo de fogo para o jovem monarca. Tudo começou em 1849, e as consequências desse confronto moldaram as fronteiras e a política da América do Sul por décadas. Então, prepare-se para descobrir como o Brasil enfrentou uma ameaça que poderia ter redesenhado completamente o mapa do nosso continente. Vamos entender o que estava em jogo. A tensão na região do Prata não era novidade, mas ela atingiu um ponto crítico por causa de um homem. Juan Manuel de Rosas, o poderoso ditador da Argentina. Rosas tinha um sonho grandioso e perigoso: recriar o antigo vice-reinado do Prata. Ele não estava sozinho nessa. Seu principal aliado era Manuel Oribe, que com o apoio argentino tentava controlar o Uruguai. O plano deles era unir Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e até mesmo uma fatia do sul do Brasil num único e gigantesco estado. Para o Império Brasileiro, essa ambição era uma ameaça existencial. Imaginem só o cenário: um novo e poderoso império surgindo bem na nossa fronteira sul. Primeiro, isso criaria uma instabilidade sem precedentes. Segundo, e talvez o mais crítico, se Rosas e Oribe controlassem as duas margens do Rio da Prata, a principal rota de comunicação do Brasil com a província de Mato Grosso estaria completamente bloqueada. Naquela época, o acesso por terra era quase impossível. Então, o controle dos rios era vital. Além disso, a região já era um barril de pólvora. Caudilhos e suas milícias atravessavam a fronteira constantemente para pilhar estâncias e roubar gado em território brasileiro, gerando um clima de insegurança e prejuízo para os fazendeiros gaúchos. A situação era insustentável. Enquanto Rosas apoiava militarmente seu aliado Oribe no Uruguai, que sitiava a capital Montevidéu sem conseguir tomá-la, o Brasil não ficava de braços cruzados. O governo brasileiro secretamente enviava apoio financeiro, logístico e até militar para o governo legítimo uruguaio, que resistia bravamente em Montevidéu. Havia uma clara divisão no governo imperial. O Marquês de Olinda, então chefe do gabinete, defendia uma saída pacífica e chegou a renunciar por não concordar com uma intervenção. Mas o imperador Dom Pedro II, mais pragmático, já não acreditava que a diplomacia sozinha resolveria o problema. Ele via a guerra como inevitável para garantir a segurança das fronteiras brasileiras. Foi nesse caldeirão de tensões que a diplomacia brasileira viveu sua grande escola de formação. Antes de partir para a guerra, o Brasil jogou um xadrez político complexo. Diplomatas foram enviados para tecer uma rede de alianças militares e tratados comerciais com as nações da região, especialmente com os inimigos políticos de Rosas dentro da própria Argentina. E aqui entra uma figura icônica: Irineu Evangelista de Souza, o futuro barão de Mauá. Com seu banco e seus negócios espalhados pela região do Prata, Mauá não era apenas um empresário, mas um agente fundamental do governo brasileiro, usando sua influência econômica para costurar acordos diplomáticos cruciais que isolaram politicamente o ditador argentino. A virada de chave aconteceu em maio de 1851. Justo José de Urquiza, governador da província argentina de Entre Rios e um antigo aliado de Rosas, rompeu com o ditador. Ele se uniu à província de Corrientes e declarou guerra a Rosas. Essa era a oportunidade que o Brasil esperava. Imediatamente, o Império enviou sua poderosa marinha para a região. No início de agosto de 1851, os primeiros soldados brasileiros desembarcaram em solo uruguaio para se juntar às forças anti-Rosas. A resposta do ditador argentino foi imediata. Ele declarou guerra ao Império do Brasil. O confronto direto, que por tanto tempo tentaram evitar, estava oficialmente iniciado.
Com a aliança formada entre Brasil, os uruguaios anti-Oribe e as forças argentinas de Urquiza, a guerra foi surpreendentemente rápida. A primeira fase do plano era libertar o Uruguai. E foi o que aconteceu. Em menos de 3 meses, até outubro de 1851, os exércitos aliados derrotaram completamente as forças de Manuel Oribe. Com seu principal aliado fora de combate, Rosas ficou isolado e enfraquecido. O caminho estava livre para o golpe final contra o grande projeto imperialista que ameaçava a América do Sul. A próxima parada das tropas aliadas seria o coração do poder de Rosas, Buenos Aires. O capítulo final dessa guerra foi escrito em 3 de fevereiro de 1852, na famosa Batalha de Monte Caseros. Nesse confronto decisivo, o exército aliado, com forte presença brasileira, enfrentou e esmagou as forças de Juan Manuel de Rosas. A derrota foi tão acachapante que sepultou de vez qualquer sonho de recriar o vice-reinado do Prata. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro, o exército imperial brasileiro, liderado pelo então Conde de Caxias, realizou uma marcha triunfal pelas ruas de Buenos Aires, um feito histórico e simbólico. Vendo que tudo estava perdido, Rosas se disfarçou e fugiu em um navio britânico para um longo exílio na Inglaterra, de onde nunca mais voltou. E aqui vem a parte mais interessante, que define o caráter da política externa de Dom Pedro II. Apesar da vitória esmagadora e da entrada triunfal em Buenos Aires, o Brasil não agiu como um conquistador. As tropas brasileiras se retiraram rapidamente da Argentina. Não houve vingança nem anexação de territórios. Quando o navio que levava Rosas ao exílio passou por portos brasileiros, não houve qualquer tentativa de aprisioná-lo. O próprio Dom Pedro II era um defensor ferrenho da não intervenção nos assuntos dos vizinhos. Ele se opôs a qualquer ideia de ocupar Montevidéu, mesmo quando o governo uruguaio pediu, e protestava contra qualquer plano de anexar terras ou mudar o governo de outros países. Para o imperador, as guerras do Brasil deveriam servir apenas para uma coisa: garantir a paz e a integridade de suas próprias fronteiras, e nunca para expandi-las. E assim termina a história da guerra contra Oribe e Rosas. Um conflito que, apesar de breve, foi fundamental para consolidar a soberania brasileira e estabelecer um novo equilíbrio de poder na América do Sul, mostrando ao mundo a força militar e, principalmente, a maturidade diplomática do jovem império de Dom Pedro II. Muito obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer esse capítulo importante da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!